aquilo que necessitamos, Senhor. Que a tua palavra venha nos exortar, curar, transformar, libertar, salvar, Senhor amado, Senhor querido. Espírito Santo de Deus, fica à vontade, Senhor. Que ao abrir da boca, Senhor, não seja mais o pastor Gilmar, mas tu, Espírito Santo de Deus, falando com a tua igreja, Senhor. Que ela venha impactar vidas e corações, Senhor. Não só aqui, mas na live. Venha surtir efeito e venha, Pai, produzir frutos para a honra e glória do teu nome. Amém e amém, Senhor. Eu saúdo a amada igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Deixa eu pôr aqui do lado antes que o chuto cai. Irmão, eu fico feliz de estar aqui ministrando a palavra hoje. Deus, ele é fiel. Igual a pastora está falando, que Deus venha falar do jeito que ele quer, não é verdade? Amém? Eu quero ouvir o que ele queira falar, não o que eu quero ouvir. Então, tem uma palavra aqui muito forte no nosso coração e eu fico feliz porque Deus tem respondido as orações. Pastor, antes de adentrar a palavra, é fácil curar a enfermidade, né? Do corpo, né? Do corpo é fácil. E da alma? Irmão, quarta-feira agora, meu irmão Roberto, ele falou, quero dar um testemunho. Eu fui curado da alma aqui, na irmã Diva. Ele falou, aonde ninguém entra, Deus entrou. O médico pode abrir a pessoa, entrar lá dentro, mas na alma não consegue. Ele chorava igual criança, soluçava. Ele falou, eu agradeço esse local, aqui esse local de pregação, a qual o pastor ministrou, orou. Quando eu orava, ele caía no chão, Deus renovava ele. A coisa linda, assim, sabe, eu falei, foi tão lindo, gente, que Deus derramou um poder tão grande, até a irmã Diva entrou em mistério, saiu marchando lá. Então, é coisa... O que aconteceu lá pode acontecer aqui. O Deus de lá é diferente daqui? Não. Então pode acontecer. Gente, foi tão lindo, eu falei, eu não troco aquele lugar por 1000 igrejas. Eu falei, eu vou pregar, eu preguei sobre Abraão e Ló, e depois entrei numa parte daquele homem, 38 anos, no tanque de Betesda. Gente, eu falei, não vai dar nada a pregação. Meu Deus, assim a revelação uma atrás da outra. Eu estava falando ali o versículo aqui, falar, é assim, essa e Deus ia revelando tudo. Então, são coisas aqui, eu tenho que estar o quê? Apercebido. Eu tenho que estar preparado para receber o que é dele. E foi muito lindo. Eu estou reportando isso para os irmãos, para falar com o mesmo Deus de lá, o mesmo Deus aqui. Eu fui pregar domingo passado na igreja, eu nunca recebi uma receptividade tão linda. Cheguei, o pastor falou, vem tá, pastor, entra aqui, senta no púlpito, começou a conversar, perguntou da minha vida, tudo, tal. Ele falou para a igreja, orando, falou, igreja, hoje vai ser diferenciado esse culto. Ele falou, eu fui para o monte, ele falou, eu apresentei o pastor, e esse culto vai ser diferente. Gente, eu preguei, Deus revelou muitas vidas ali dentro. E no final do culto chegou uma senhorinha, cabelinho grisalho, branquinho, chegou, me abraçava, me beijava. Pastor, que bênção, quem te trouxe aqui foi Deus. Deus que te trouxe aqui. Aí me vieram, estou falando, deram um presente, eu nem falei, Deus, eu não vou pegar nada que me derem, porque eu não gosto de pegar nada. Me vieram com um presente, eu não sabia nem o que era. Sabe, coisa linda assim? Deus, ele dá uma receptividade excelente para nós. Então eu estou trazendo isso, não é cobrando não, falando o mesmo Deus de lá, o Deus daqui. Irmão, eu que tenho que trazer a presença de Deus aqui. O que você trouxe para entregar para ele? Então, entrega para ele te devolver algo grande, maior. Livro do Gênesis, capítulo 2. Nós vamos navegar um pouco na Bíblia. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e o guardar. E ordenou Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Eu não entendi isso daí. O que? De toda? Da onde? O quê? O quê? Continua. Mas... Vamos ler o 18. E disse o Senhor Deus, não é bom
Pai querido e amado, glorioso, aqui está a tua palavra, Pai, a qual, Pai, eu vou estar ministrando, meu Pai, que não venha ser meus lábios, Pai, mas a boca do Senhor abrindo aqui na terra, Pai, fazendo mudança, meu Pai, sobre vidas que adentraram aqui dentro, que está, meu Pai, aleluia, necessitando e precisando de Ti, Pai. Toma nas Tuas mãos cada irmão que aqui está, meu Pai, que não saia daqui, meu Pai, aleluia, sem estar mastigando, Pai, essa palavra a semana toda, Pai, é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E quem crê que vem coisa boa, senta dando glória. O interessante é que o Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então tudo que há no céu foi Deus que criou, sim ou não? E na terra também, amém? Vocês vão interagir comigo. Mas a Bíblia mostra no versículo 2 que a terra ficou sem forma e vazia. E passou a haver trevas sobre a face do abismo. Mas há algo tremendo aqui. O Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo ou das águas. Ou seja, a terra se tornou caótica. Muitos estudiosos entendem isso que aconteceu por causa da queda de Lúcifer. A queda de Lúcifer, irmão, ele desestabilizou a terra. Está entendendo? Mas até nisso eu dou glória a Deus. A queda de Lúcifer desestabilizou a terra, destruiu a terra. Glórias a Deus. Esquisito, né? Estou dando glória a Deus que está destruída a terra. Irmão, mas não alterou nada no céu. Pode a terra estar destruída, mas o céu continua intacto. Pode a terra estar em treva, mas o céu ainda tem luz para trazer para a terra. Pode a terra estar passando algo aqui grande, mas Deus está lá em cima no céu e ninguém atinge o céu. E nessa noite Deus fala, eu vou mudar a história e vida daqui adentrar a esse lugar. O céu ainda controla tudo, irmãos. A terra pode estar caótica, mas o céu controla tudo na minha vida e na tua vida. Então descanse, eu dou glória por isso. A queda de Lúcifer mexeu com a estrutura do planeta. Aleluia! Mas o trono de Deus permanece inabalável. Pode mexer na terra, mas Deus continua o mesmo. Então descansa. Aqui está cal, mas lá em cima está tudo certo. Deixa eu correr porque é grande. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Foi Deus quem criou Adão, sim ou não? Foi Deus quem criou Eva, sim ou não? E plantou, aí lá e começa. Aí plantou o Senhor Deus um jardim na banda do Éden e colocou ali o homem que havia formado. Quando Deus cria o homem e coloca em um lugar, Ele não vai colocar em qualquer lugar, vai colocar em local bom. E Deus não vai colocar você em qualquer lugar. Vai colocar em lugar, irmão, ótimo. Deus tem lugares específicos para quem Ele tem plano. Tem aqui? Tem aqui? Tem aqui? Alguém já pegou? Irmão, Deus tem lugar específico para que Ele tem plano na vida. E se nós estamos aqui, nós temos um plano de Deus na nossa vida. Irmão, olha que lindo. E no plano de Deus, Deus cria um jardim. E o jardim tem nome. Qual o nome? Mais alto. A palavra Éden significa paraíso, ou lugar de delícias. Amém? Tem para mim, tem para você hoje aqui. Tem lugar de delícia e paraíso para mim e para você hoje aqui. Então não era um lugar qualquer. Era um lugar preparado de Deus para nós termos delícia. E Deus está mandando dizer nessa noite, eu vou te colocar no lugar de delícia. Ah, irmão, está fechado. Eu vou colocar o lugar de delícia, mas meu casamento tá daquele jeito. Vou colocar o lugar de delícia. Vou apimentar relacionamento.
Nós temos aqui na terra lugares muito lindos, sim ou não? Exuberante, mar azul, verde esmeralda, a gente vê rios caudalosos, montanhas lindas. Olha que lindo aqui, gente. Deus vem com orientação. Deus sempre tem uma orientação para mim e para você. Nós só fazemos coisa errada se nós quisermos. Porque Deus sempre tem uma orientação. E a orientação de Deus é para o casal que Ele criou foi: de toda árvore plantada, olha que lindo aqui, no jardim comerás livremente. Quantas que não era para comer? Quantas não era para comer? Mas quantas tinha? Milhares. Tem muito mais Deus para dar para nós do que o diabo para tirar. Gente, olha que lindo. Olha que Deus falando aqui, gente. Olha que lindo aqui, ó. Não comerei, porque certamente morrerá. A árvore da ciência do bem e do mal não era a única opção. Ela era uma das árvores. Lá estava a árvore da vida e lá estavam outras árvores. E você vai perceber que Deus, de todas as árvores criadas, proibiu apenas um. Irmão, Deus está mandando dizer: eu só estou proibindo uma coisa na tua vida, o resto está liberado. Então começa a glorificar Deus. Você não vai cair, você não vai desfalecer, você não vai parar, porque eu tenho algo a realizar grande na sua vida. Então, irmão, você pode dar glória a Deus, porque tem muito mais Deus permite do que Deus proíbe. Vamos lá? Deus proibiu somente uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Tudo ia tranquilo até então. Até que entremeteu ali no jardim, Satanás incorporando no corpo de uma serpente. Ele trava um diálogo com Eva, chamando Deus de mentiroso. É verdade, você lê a palavra, você lê. A pergunta do diabo para Eva foi: Deus não disse a vocês para não comerem de toda a árvore? Falou: não, nós podemos comer de toda, menos de uma. Olha, ele já começa a induzir Eva. E a Eva, que conhecia o mandamento, diz: não, Deus não vetou nada. A árvore da ciência do mal, Ele proibiu, porque no dia que nós comemos, delas nós morreremos. Mas o diabo é mentiroso, sim ou não? Vocês não vão morrer, olha. É que sabe, no dia que vocês comerem desse fruto, vocês se tornarão semelhantes a Deus. O diabo está dizendo: Deus mentiu para você, Eva. Deus se enganou, Deus faltou com a verdade. Eva, diz o texto, vendo aquela árvore que era aquele fruto, era desejável, tomou dele e comeu. Pastor, irmãos, presta bem atenção. Não foi de um dia para o outro. Quem Deus criou primeiro, Adão ou Eva? Adão. E quando criou, soprou sopro de vida, depois falou: é bom, deu um sono para Adão, um sono bom, né? Dormiu ali tudo, e da costela dele formou Eva. E ali a gente vai ver, irmão, que Adão todo dia falava: ó, daquela não, daquela não, daquela não, daquela não, daquela não, daquela não, daquela não. Mas a curiosidade é tanta. Irmão, por favor, não abra isso aqui. Você vai passar. Curiosidade. A pastora falou para não abrir isso. O que tem aqui dentro? Será, hein? Aí o diabo fala: nada de bobeira, abre aí, não tem nada não. Gente, o inimigo está astuto para derrubar pessoas aqui. Irmão, ele não é de uma vez, não foi de uma vez. Eva, devagarinho, foi cevando Eva, dando corda para Eva. E a Eva ali come. E o cabeçudo do Adão, ela vai e leva, ele come também. Irmão, Deus não falou para ele que não? Por que ele não falou: Eva, você comeu agora, eu vou esperar até o final do dia para conversar com Deus? Porque, irmão, toda a viração do dia, antes das 18 horas, eu acredito das 17 até 18, Deus descia no jardim do Éden para conversar face a face com Adão. Estou pregando Bíblia.
Irmão, o diabo teve, olha aqui que lindo aqui, dá muita tristeza de saber que a palavra do diabo na vida de Eva teve mais valor do que a palavra de Deus. A palavra do diabo na vida de Eva teve mais valor do que a palavra de Deus. Mas nessa noite eu creio que essa igreja, a palavra de Deus prevalece. A palavra de Deus muda. A palavra de Deus dá direção. A palavra de Deus vai te dar obediência. Então o diabo falou, ele teve mais peso do que falou, do que a palavra de Deus. Olha que lindo aqui. E vai fazer um alerta para a igreja da última hora. Não é de qualquer jeito que eu tenho que andar. Não é de qualquer forma. O diabo falou, não faz mal não. Pode fazer isso aqui. Esse negócio não tem hora, não faz mal não. Não tem nada não. É mentira do diabo. Porque, irmão, na hora que você fizer, você cai. E o Satanás não deixa você se levantar mais. Irmão, não estou com gripe não, é renite, viu? Hoje isso é uma bênção. É. Irmão, nós podemos dar mais valor do que sai na boca do diabo, não. É o que sai da boca de Deus. Se Deus está falando, ó, faz, vai. Fica, porque quando você obedecer, Deus te honra e te guarda. Bem, vamos lá. Irmão, Jesus ao conversar com o diabo na tentação, terminou dizendo para ele, vai-te Satanás. Porque ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele servirás. O que Jesus está dizendo para o diabo é, o que Deus fala vale mais do que você fala. O que Deus ordena vale mais do que você ordena, Satanás. Mas no jardim do Éden não aconteceu assim. A Bíblia diz que Eva tomou do fruto, comeu e ainda deu para o seu marido. Se estiver fazendo errado, chicote. E vice-versa, se estiver fazendo errado, chicote. Não tem nada não, daquele dia lá você vai, fica, vou levar ele, não, tá pesado, larga, senão fica. Irmão, no arrebatamento, não vai para levar peso nenhum, tá? Deus vai tirar todo o sentimento do nosso coração. Sabe o que é? Limpar, é a mesma coisa de você ver um homem na rua, sente alguma coisa por ele? Uma mulher, você sente alguma coisa? Não, Deus vai limpar o sentimento. Vai ser a mesma coisa, marido e mulher, filho e marido, filha e mãe e pai. Vai ser dessa forma. Deus vai limpar o coração. Senão a gente vai querer levar agarrado. E Deus fala, não vai ser assim não. Irmão, olha que lindo. Quando deu para o seu marido, os olhos se abriram automaticamente, ele descobre quem estava mentindo era a serpente. Quem estava mentindo era o diabo, porque eles não tornaram como Deus. Bom, pelo contrário, o que acontece com eles, ele disse, é que tinham a morte ainda. Eles não tinham, passaram a partir daquele instante, ter a morte na vida deles, irmão, e ter uma sentença. A Bíblia diz que na viração do dia, como dizia todos os dias, Deus desce no jardim. E quando o casal percebe que Deus desce no jardim, se esconde atrás de árvore, de arbusto. Por quê? Porque sem pecado eu posso encarar a Deus face a face. Mas com pecado eu não posso encarar Deus. Mas o homem em pecado tem que esconder atrás, ou pelo menos tentar, porque não dá para se esconder de Deus. Adão, onde está? Ele sai de atrás do arbusto, ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu. Deus disse, quem disse que você estava nu? Quem disse que você estava aí pelados? Quem disse? Por acaso você comeu do fruto que eu mandei não comer? Porque a nudez não era problema. Gênesis 2:25, e o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Irmão, quando tem pecado se envergonha. Quando tem pecado a gente esconde. Quando é pecado a gente foge de profeta. Verdade ou não? A gente foge de profeta. Profeta mesmo, não é profeta, esses idiota que está tendo por aí, não. O problema não era o nudez, o problema era o pecado. Adão não disse, eu pequei, eu desobedeci, ainda indagou a Deus, ainda questionou Deus. Ele diz, eu estava nu e fiquei com vergonha, mas ainda eu queria disfarçar o meu pecado. Deus conhece o meu pecado, Deus conhece o seu e o meu pecado, irmão. Eu tenho que dizer isso aqui, Deus vai dizer a Adão, comece tu da árvore da vida que eu te ordenei para não comer. Mais uma vez ele tenta fugir. Eu não, a mulher que tu me desse que me deu.
foi por causa do pastor, você que mandou. Não é mais ou menos assim? A gente põe... Irmão, Deus instala o primeiro tribunal na terra. Alguém sabe qual é o primeiro tribunal na terra? Sabe, pastor? Deus estabelece o primeiro tribunal na terra. Deus, vem cá, Eva, vamos conversar um pouquinho. A audiência diz assim: multiplicarei as tuas dores e com dor será mãe de filho. E Deus chama Adão e sentencia: maldita a terra por causa de ti, ela produzirá cardos e abrolhos, e são plantas espinhosas do soro do teu rosto, comerá pão como fadiga e cansaço. Aí Deus chama a serpente e encarar ela face a face. Vem cá, serpente. Maldita és tu entre todas as animarias do campo. Você vai rastejar sobre o teu ventre e você vai comer pó da terra. Irmão, só come pó da terra quem está atrás. Sabe o que Deus está falando? O diabo sempre vai estar atrás, nunca vai estar na frente. O diabo sempre vai estar atrás, nunca vai estar na frente. Então Deus está falando para mim e para você: se você me obedecer, você sempre vai estar na frente, o diabo vai estar atrás. A serpente vai rastejar, vai comer o pó do teu sapato e não vai te tocar. Deus se levanta da audiência para fazer a maior promessa do Antigo Testamento. Quem sabe qual que é, gente? A maior promessa do Antigo Testamento, Deus diz: eu porei inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. A semente da serpente vai ferir o teu calcanhar, mas a tua semente, a semente da mulher, vai esmagar a cabeça da serpente. Então tem promessa: a cabeça da serpente está esmagada, a cabeça da serpente está quebrada, a cabeça da serpente está despedaçada. Então nessa noite eu sinto a presença. Deus manda dizer: a cabeça da serpente não vai mais fazer nada contra a tua vida. Irmão, é a promessa. Não me cobre a mim como homem de Deus. Cobre Deus. Deus só falou que a semente da mulher vai pisar na cabeça da serpente, que é o filho do Senhor. Então eu estou descansado. Ela chega perto, ele esmaga. Ela chega perto, ele esmaga. Esmaga, esmaga. A serpente não acaba com a tua vida. Aí lá vai. Desde o livro do Gênesis, já tem uma promessa: a cabeça da serpente será esmagada, será destruída, será aniquilada e será quebrada. Deus, do jardim do Éden, Deus faz uma promessa: a tua derrota, Satanás, é certa. Está pegando aqui? A tua derrota é verdadeira. Irmão, e nesse momento, o tribunal é desfeito. Deus dá uma ordem para Adão e Eva: se retirem do paraíso. Deus expulsou do jardim do Éden. Perderam o paraíso, gente. Perderam o lugar de delícia. Perderam o lugar que Deus criou para ele. Em Adão e Eva, todos nós perdemos o Éden. Lugar do que eu falei? De delícias. Perdemos o lugar de delícia, gente. Perdemos o paraíso. Perderam o lugar que Deus criou para eles. Em Adão e Eva, todos nós perdemos. Deus não fez o Éden para ser morada temporária. Irmão, era para ser para nós direto. Olha que lindo aqui. O paraíso é o projeto de Deus para o homem. O homem não foi feito para outro lugar senão paraíso. Mas o pecado de Adão e Eva nos proíbe de conhecer o jardim do Éden. O homem pode pegar um avião, conhecer praias paradisíacas do Caribe, irmão, embarcação, conhecer ilhas oceânicas, pacíficas, inclusive a área, o Japão, mas tem um lugar que o homem nunca mais entrou. Foi aonde? No jardim do paraíso.
Naquele dia Deus escondeu o jardim do Éden, colocou querubins para guardar, ninguém chega, ninguém entra. Desde Adão, o casal Adão e Eva, que foram expulsos, ninguém mais entrou lá, nem os filhos de Adão e Eva entraram. A descendência de Adão não entrou, o Éden nós perdemos. Sim ou não, gente? Mas eu dou glórias a Deus. Irmão, fala para o mundo do lado, perdemos o Éden. Glórias a Deus. Ninguém nunca mais conheceu. Imagina a beleza que não há lá. Se fora de lá, terra, lugares exuberantes, ninguém mais vai conhecer. E qual é a esperança que nós temos hoje, gente? Antes de expulsar o casal do Éden, Deus fez uma promessa. Vai nascer a semente da mulher. O diabo, a partir da promessa, começa a observar todo ser humano que nasce. Irmão, de Adão até o último homem, Malaquias, o diabo olhou, todos eles falharam. E se falharam, não são Messias. Porque o Messias é Salvador e não falha. Irmão, mas Deus jamais esqueceu da promessa. Deus jamais esqueceu daquilo que Ele prometeu para mim e para você. Deus jamais vai esquecer daquilo que Ele falou. Vai acontecer na tua vida. Olha que lindo aqui. Eu estou sentindo a graça de Deus. Isaías profetizando capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu e um filho nos deu. E o seu nome será maravilhoso. Irmão, conselheiro, Deus sorte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Também Isaías profetiza que nasceria de uma virgem. Isso é tão importante porque todo ser humano não é semente da mulher, é semente do homem. Mulheres que são casadas, é verdade sim ou não? É vocês que geram? É vocês que colocam a semente dentro de vocês? Não. Quem quer? O homem. Olha que lindo aqui, vamos lá. Porque o que fecunda o óvulo feminino é o gameta masculino. Então todos nós somos semente do homem. Mas a Bíblia diz que a virgem conceberá. Amém, gente? Não vai ter gameta masculino, não vai ter interferência do homem. Miqueias diz que nascerá em Belém. Então já tem local, hein? Vai nascer quem vai? Vai nascer em Belém. Deus já está dando local aqui hoje aqui. Irmão, olha que lindo aqui. Não vai ter gameta masculino, não vai ser interferência do homem. Miqueias diz que vai nascer em Belém e vai ser poderoso. Irmão, interessante que passam-se anos. E quando quase ninguém está atento, Gabriel chega. Gabriel chega. Gabriel chega. Gabriel chega. Gente, Gabriel traz boa nova. Gabriel chega. Vai trazer o que você precisa. Gabriel chega. Gabriel está chegando e ninguém está esperando. Aonde que ele vai? Cidade de Nazaré. O anunciador de Deus está chegando em Nazaré. Ninguém percebeu, mas ele chegou. Ninguém viu, mas ele chegou. Ninguém contemplou, mas ele chegou. Se prepare, vai ter surpresa. Vai ser na hora que você não espera. Vai ser na hora que você está distraído. Gabriel vai chegar para trazer boas novas para a igreja. Olha que lindo. Ele entra no aposento dela, dizendo: salve agraciada. O Senhor é contigo. O inferno começa a entrar em apavorosa. Eu imagino o demônio correndo onde estava Satanás, dizendo: está acontecendo algo diferente em Nazaré. Lembra daquela menina virgem? Gabriel chegou lá, está ficando complicado, está ficando difícil, porque Gabriel chegou para trazer boa nova para a igreja. O diabo vai ficar apertado para o diabo. Deus manda dizer para você: eu estou enviando Gabriel para trazer coisas novas para casa hoje. Enquanto o inferno está em polvorosa, Maria ouve Gabriel dizendo: eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. Irmão, Deus não vai mandar qualquer um não para te entregar. Vai ser aquele que assiste diante dele. Irmão, fui tu enviado a tu, porque tu conceberá, dará um filho, e o nome dele será Emanuel, traduzido Deus conosco. Ele livrará os homens dos seus pecados. Maria, ainda sem poder, pergunta: como se dará isso?
visto que eu não conheço homem nenhum. Que lindo, né? Ela está confessando, eu sou virgem. Nunca me deitei com homem. Nunca fui ao leito matrimonial. Então o anjo disse para ela, sabe o que o anjo disse, pastor? O anjo falou assim, é desse jeito que Deus quer. Não é de qualquer jeito, não. A virtude do Altíssimo te encobrirá, te envolverá. O poder do Santo te tomará. Porquanto o Santo de ti há de nascer e será chamado Filho do Altíssimo. Quem é que vai fazer ele nascer? O Espírito Santo. O nascimento de Jesus. Então Jesus é o único ser que da semente da mulher, é o único ser humano cujo nascimento não teve interferência do homem. Irmão, o milagre é maior ainda. Eu não estou entendendo. Deus fala, o que vai vir para a tua vida, o milagre ninguém vai explicar. O que vai mudar a tua casa, a tua família, é inexplicável. Olha que lindo aqui. Da semente da mulher nasceu José no 9º mês, gestação indo para Belém. Olha que lindo aqui. Quando chega em Belém, a mulher vem ao trabalho de parto. Não tem lugar para ele na hospedaria. Ninguém pegou ainda. Não tem lugar para ele na hospedaria, gente. Tem que nascer na estrebaria, lugar para animais. Mas fica tranquilo, não tem hotéis em Belém para ele. Mas o meu e o teu, mais alto, o meu e o teu, tem lugar para ele. Se tem lugar para ele, descansa, vai ter mudança. Se tem lugar para ele, tem bênção do céu. Se tem milagre para ele, se tem lugar para ele, tem milagre para ser realizado no meu e no teu coração. Olha que lindo aqui, gente. Olha, a Bíblia diz que Jesus nasce, o coral do céu baixa na terra. O coral de anjo, é a primeira vez que o coral do céu desce na terra. A Bíblia diz que os pastores vieram adorá-lo e os reis magos vieram adorá-lo. Irmão, quem dirigiu os reis magos foi o quê? Foi o quê? Bem alto. Eu gosto muito dessa estrela do que das outras. Fala, por quê? Essa é a única que se movimenta. Ela se movimentava levando para a direção. Sabe quem Deus fala? A luz não vai te ofuscar. A luz vai te renovar. A luz vai te dar vitória. Então a estrela está indicando. É ali naquele local, é Belém. É na estrebaria. Mas vai nascer aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Tem uma parte aqui que, antes de Jesus nascer, Maria vai visitar a sua prima Isabel. Jesus Cristo é o único ser humano que é semente da mulher, cujo nascimento não teve interferência. E um dia que ele foi visitar, Isabel estava grávida, de 6 meses. O filho era João. João estava perto de nascer, Maria vai visitar. A paz do Senhor, irmã Isabel. Isabel falou assim, Shalom Adonai, Maria. E quando Maria entra, o menino começa a mexer no ventre de Isabel. Pegou já? Quando você entrou aqui, Maria, o menino não para de pular, o menino está salteando, o menino está mexendo de um lado para o outro. Alguma coisa aconteceu. Aonde Jesus chega, você é cheio. Aonde Jesus chega, você se enche. Aonde Jesus chega, ninguém para. Aonde Jesus chega, ninguém fica de boca fechado. Aonde Jesus chega, tem que ter movimento. Irmão, Jesus já está com 12 anos, vamos dar um pulinho aqui. Ele vai com seus pais até o templo, todo ano ele vai no templo. Mas, irmão, neste ano ele é diferente. Ele tem que fazer o Bar Mitzvah.
E os doutores se preparam. O que era o Bar Mitzvah? Era quando as crianças de 12 anos, eles tinham que falar 576 versículos da Bíblia, da Torá. Irmão, olha, eles testavam a criança decorava isso. E nós aqui não decoramos 3 versículos. É verdade ou não? E estão levando Jesus ali para fazer o Bar Mitzvah. Irmão, quem sabe alguém olha a lista de candidato, olha o nome dele e está lá, Jesus de Nazaré. Pega, tem coisa boa aqui. Aí falaram assim, o que Jesus faz? E o pai dele? O que o pai dele é? Carpinteiro. Ele tem escolaridade? Não, então é induto. Pegando? Ele tem família rica? Não, a família pobre. Imagina os doutores, conjecturando, tá? Os doutores dizendo, esse aí vai ser fácil. É só fazer umas perguntinhas básicas e mandar ele embora para casa. Isso aí é um induto. Esse aí é um menino. Não vai dar nada na vida. Daqui a pouco entra Jesus na sala dos doutores. A Bíblia diz que o tempo que demorou a consulta do Bar Mitzvah demora de 40 a 1 hora. De quanto, gente? Jesus foi 3 dias. Vamos lá. Irmão, o de Jesus 3 dias. Por quê? Porque os doutores, quem sabe, aqueles sarcasmos, estão olhando para ele e de repente diz, e falam, ó a pergunta aqui, ó. Pergunta para ele, coisa simples, qualquer criança sabe. Perguntaram para Jesus, quem fez o sol? Irmão, eu estou olhando assim, quem fez o sol? Aí ele olha para todo mundo, pastor, fui eu. Imagina a cara daqueles homens. Fui eu. Eu imagino o Nicodemos olhando esquisito e dizendo, quem fez a lua? Ele falou, fui eu. E tem mais. Fui eu quem criou as estrelas. Fui eu quem chamou toda ela pelos nomes e apareceram diante de mim. Durou, irmão, 40 minutos não, foram 3 dias. Só terminou porque Maria entrou lá, pegou ele pela mão e disse, vamos embora, que estava te procurando. Jesus deixou os doutores de boca aberta. Nessa noite Jesus vai deixar pessoas perto da tua casa, na tua família, boca aberta, porque Ele vai te honrar. Irmão, ele vai para Nazaré, durante de 12 a 30 anos, há um hiato. Há um silêncio, hiato é um silêncio. Irmão, dos 12 a 30 anos, Jesus não se manifestou poder nenhum. Ele parou, foi um hiato que teve na história. Irmão, com 30 anos ele se levanta em Nazaré e diz para Maria, chegou a hora de eu cumprir a minha missão, chegou a hora de eu cumprir o meu chamado, chegou a hora de cumprir o meu propósito. Vai para onde, meu filho? Eu vou para o Jordão. Tem Jordão aqui hoje para mim e para você. Eu vou para o Jordão para ser batizado por João Batista. Irmão, lá vem, ó, João Batista está ali batizando no Jordão. E João Batista vai falando, vem cobra surucucu, vem cascavel, vem jiboia, e todo mundo ele chamava dessa forma, irmão, vem, aí vinha vindo a ele, eu falei assim, e aquele lá, quem é João? Que cobra que é aquela? Aquela não é cobra, aquele é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele é o Cordeiro de Deus, Jesus chega, João diz, eu careço ser batizado, por ti tu vem a mim, Jesus disse, foi o Pai quem decidiu. Se o Pai decidiu, vai ser do jeito que o Pai quer. Se o Pai decidiu, é do jeito que o Pai quer. Se o Pai decidiu, é do jeito que o Pai quer. É do jeito que o Pai quer. É do jeito que Ele quer. Deus falou para mim e para você. É do jeito do Pai. A minha vida e a tua vai ser do jeito que Deus quer. A Bíblia diz que Jesus é batizado no Jordão. Quando ele sai do batismo, o céu se abre. O Espírito Santo desce em forma de corpóreo de pomba.
E houve uma voz ouvida dizendo: "Ah, esse aí é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele escute." Irmão, Deus está mandando dizer: esse é meu filho amado que está aqui, a ele escute e cobre ele, não cobre o pré-eleitor, cobre ele da promessa, que eu vou honrar a pessoa aqui dentro. O ano ainda não terminou, mas Deus fala: eu vou honrar a pessoa. Irmão, quando Jesus é batizado, o céu é aberto. Deus está mandando dizer: eu vou abrir o céu para algumas pessoas aqui dentro. Eu vou abrir o céu com a perspectiva do ano de 2026, muito melhor do que esse que está terminando. Eu vou abrir o céu para a tua casa, vou abrir o céu para a tua família, vou abrir o céu para a tua empresa, vou abrir o céu para o teu casamento, vou abrir o céu e tu vai ver a minha voz: este é meu filho. Irmão, começa o maior ministério de poder de Jesus que teve na terra. A Bíblia diz que começa o maior ministério de poder que o mundo já viu. O maior ministério de autoridade que o mundo já viu. Demônios são expulsos, olha que lindo. Enfermos são curados, aleijado volta a andar. Irmão, aquilo eu não estou entendendo. Deus está mandando dizer aqui nessa noite: aquilo que não andava na tua vida vai começar a andar hoje. Vamos começar a pôr demônio para andar, para bater em retirada. O demônio vai bater em retirada. Aquilo que não andava no teu trabalho começa a andar hoje. O teu ministério vai andar, o teu trabalho vai andar, a tua família vai andar. Irmão, surdos voltam a ouvir. Muitos não estão ouvindo a minha voz e vão obedecer. Mudos voltam a falar, não estou entendendo. Aquele que não dão glória a Deus, são os mudos dentro da igreja. Deus fala, vão começar a falar: glória a Deus, aleluia. Cegos voltam a enxergar. Irmão, aquilo que você enxergou um dia que era promessa e hoje está ofuscada na tua visão, Deus fala: se prepara para viver o melhor da tua vida, porque eu vou abrir a tua visão espiritual para tu ver aquilo que eu já preparei para a tua vida. Deus não vai fazer, já está feito, está preparado. Deus manda dizer: se prepara para viver sobrenatural. Paralíticos voltam a se movimentar. Tudo aquilo que estava paralisado na tua vida se movimenta hoje. Ele ressuscita o filho da viúva de Naim, ressuscita Lázaro, ressuscita a filha de Jairo, e tem poder sobre a morte e tem poder sobre a vida. Irmão, Deus está mandando dizer que está morto na vida. Propício, está ventando, está soprando vento. Mas Deus está falando: eu estou entrando hoje no relacionamento. Eu estou entrando hoje para mudar a história. Quando Jesus ressuscita 3 pessoas, sabe qual é o recado que é para Satanás? Ele está mandando para Satanás: Satanás, você tem o império da morte, mas eu sou dono da vida. Pega isso, o dono da vida está na casa, o dono da vida está aqui hoje, o dono da vida está mudando. Quem sente adora, quem sente glorifica. A Bíblia diz que ele está na tempestade e o barco está solavancado pelas ondas. Na 4ª vigília da noite, lá vem ele andando sobre as águas. O discípulo do barco grita: é um fantasma. Mas não anda com ele? Irmão, segundo eu fiz uma pesquisa, Jesus estava a 6 quilômetros de distância. A gente não enxerga lá na esquina, a gente não sabe quem é que está lá. Verdade, irmão Neto? A gente não consegue ver. Ele grita: eu sou não fantasma, sou eu mesmo, Jesus. Aí Pedro vai dizer um negócio lindo. Pedro diz assim: Senhor, se é tu mesmo, Pedro é corajoso, manda ter contigo sobre as águas. Irmão, eu não estou entendendo, você está entendendo?
Tudo que você pedir para Jesus, não peça coisa fácil, não peça coisa difícil. Qual era o problema de Pedro ali com aqueles discípulos? Eram as águas, que estavam açoitando o barco. Ele falou, eu quero andar em cima do problema. Eu não quero problema em cima de mim, eu quero estar andando em cima do problema. E Jesus estava em cima do problema, eu estou no seu problema, Pedro. Então eu quero vir por cima, Jesus. Olha que lindo aqui. Pensamento meu, Pedro imaginava a resposta que ia receber. Mas Jesus, com a maior simplicidade do mundo, disse para Pedro. Ele não diz, se prepara, Pedro. Não falou isso. Respira fundo, Pedro. Vai para a academia, Pedro. Não. Ele disse, vem. Vem, gente, vem. Eu não entendi, pastor. Coragem para andar é você que tem. Mas agora se sustentar, é Jesus que vai te sustentar. O milagre é dele. Vem. E quando Jesus, irmão, e Pedro chegam no barco, a tempestade ainda estava acontecendo. Não pegou ainda, né, gente? Jesus pegou. Irmão, faz favor. Vou pegar uma ajuda. Eu sou Jesus. Ô Pedrão, vamos, Pedrão, vamos. Mas Pedrão devia estar assim. A água. Pedrão, vamos entrar no barco, Pedrão. E a tempestade ainda estava. Ninguém pegou ainda. Ninguém pegou. Deus está mandando dizer, o milagre que vai acontecer no meio da tua tempestade, é no meio dos teus problemas, é no meio da tua necessidade. Rabadaia sob decanta, vai ser no meio da tempestade, o milagre vai acontecer. Eu não aguento mais, vai acontecer. Eu não consigo, vai acontecer. Olha que lindo aqui. É no meio da tempestade que vai ter sobrenatural. O vento está soprando e Jesus está abençoando. A prova está vindo, Ele está fazendo um milagre. O vento está soprando, Ele abençoando. As ondas estão batendo no barco, Ele está abençoando. Agora quando Ele põe o pé dentro do barco, Ele vira e diz, vento. Dá linha, vaza, sai. Cala-te, mara, quieta-te. E o texto diz, agora esqueci. E o texto diz, imediatamente aconteceu o milagre. Deus está dizendo aqui, igreja, não vai demorar, vai ser imediatamente, não vai demorar, vai ser de repente, não vai demorar, vai ser na hora que Ele pisar na tua vida, no teu barco, é imediatamente, não vai deixar para 6 da manhã, não vai deixar para outro dia, é imediatamente. Deus está dizendo, esse ano se prepara, tem imediatamente. O que Jesus vai fazer na tua vida é imediatamente. Irmão, a gente fica correndo nas igrejas para terminar a pregação, não é verdade? Nas igrejas. Mas quando eu estava no mundão, no baile, ninguém queria ir embora, né, gente? Barrigão bigão assim no balcão do bar ali, pinga pro diabo ali, ninguém queria ir embora cedo. Carnaval, olha a última música, mais uma, vai embora. E na igreja todo mundo quer vazar, quer sumir. Enquanto você está aqui, Deus está visitando lá, ó. Tenha um pouquinho mais de paciência com Jesus. Irmão, Jesus começa a incomodar religiosos. Porque quando você percebe a história de Jesus, poucas as vezes os romanos incomodam com ele. Muita pouca Jesus incomoda religioso. Então religioso sempre vai ter problema com Jesus. Porque religioso gosta de tradições. Religioso gosta de futebol. Religioso gosta de novela. Religioso gosta de filmes. Religioso não tem tempo para Jesus. Agora tem uma coisa linda aqui que eu vou soltar a voz da autoridade. Não teve fariseu
não teve saduceu, não teve escriba que parou a marcha de Jesus. Fariseus murmuravam, ele continuava. Saduceu criticava, ele continuava. Gigazeus falava mal dele, ele continuava. Irmão, a perseguição não para a igreja, a murmuração não para a obra de Deus. Jesus passou 3 anos e meio pregando evangelho, expulsando demônio, curando enfermo. Quando termina 3 anos e meio, ele sabe o destino dele, é a cruz do Calvário. Antes de ir para o Calvário, ele faz a última ceia. E quando ele chega na ceia, no dia da ceia da Páscoa, estão 12 reunidos com ele. Ele senta ao redor da mesa e de repente o capítulo 14 do Evangelho, João lhe diz assim, ó, não turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Está lá no quadro. Vou preparar-vos lugar, já está preparado, hein? Vou preparar-vos lugar. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez. Alguém já pegou? Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para onde quer que eu estiver, estejai vós também. Quem é Jesus, gente? Certo homem descia para Jericó e veio cair na mão de salteadores e dos ladrões. Depois de tudo isso, roubaram e causaram muito ferimento, retiraram e deixaram ele semi-morto. O sacerdote descia aquele mesmo caminho, passou de largo. Semelhantemente o levita, irmão, passou de largo. Irmão, mas o certo samaritano que ele representa, Jesus Cristo, seguia o seu caminho, vendo-o, compadeceu-se dele, passou de perto, atou-lhes feridas, estancando o sangue, aplicou óleo para curar e vinho para cicatrizar e colocou sobre a sua cavalgadura. E levou a hospedaria a uma estalagem e tratou dele. Ele aqui está aqui hoje, o samaritano, vai passar bálsamo. Tem pessoas machucadas aqui, com fofoca, mas Deus nessa noite aqui, está passando bálsamo. Tem um vinho que é da alegria, ele vai mudar a história aqui nessa noite. Jesus então, irmão, aqui irmão, os discípulos estão com medo. Jesus já tinha ascendido ao céu, os discípulos estão com medo da perseguição do Império Romano. Tudo poderia ocorrer dali para frente, com perseguição dos judeus, perseguição também do Império Romano, mas Jesus das portas fechadas, e por que não das portas abertas? Ele vai estar aqui hoje, ele é de porta fechada, mas é de porta aberta. Irmão, Jesus não apertou campainha para entrar, porque Jesus não vai dar susto. Ele não apertou o interfone, não bateu na porta, não abriu a maçaneta, mas ele atravessou entre as paredes do lado de dentro. Irmão, o que estava lá dentro? Medo. Aí Jesus entrou e falou, paz seja convosco. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Paz seja convosco, eu vou melhorar. O que faltava do lado de dentro era a paz. Jesus estava do lado de fora, trouxe a paz para o lado de dentro. Deus está falando assim, nessa noite, meu filho está trazendo paz para dentro da igreja, para dentro da casa do meu servo, porque vai ter paz, vai ter na minha presença, vai ter galardão. O que faltava na tua vida, Jesus está trazendo hoje. Paz seja convosco. Tira o medo de tudo. Eu vou melhorar a minha fala. O que faltava do lado de dentro, Jesus no dia das portas fechadas, ele preenche dizendo, paz seja convosco. Então Jesus estava no meio. Vamos para a Bíblia um pouco, para a gente melhorar isso daí? João capítulo 20, 26 está dizendo assim, capítulo 20, 26, Jesus estava no meio. Gênesis 2, 9, a árvore da vida eterna estava no meio do jardim. Êxodo 3, 2, a sarça arde em chama, mas ele estava no meio da sarça. Número capítulo 7, versículo 89, vem para dentro da
tenda Moisés, e na tampa do propiciatório, eu falarei contigo, não é na esquerda, não é na direita, mas no meio dos querubins. Salmo 22, 3, enquanto você adora, ele habita no meio dos louvores. Salmo 46, versículo 5, se então estiver escanteio, à esquerda ou à direita, a cidade se abala, mas se eu estiver no meio, não será abalada. Sofonias 3,17, eu, o Senhor, estou no meio de vós. Apocalipse 1,13, quando João olhou para ver quem estava perto dele, quem falava, ele não estava à esquerda, à direita, ele estava no meio, entre os 7 cálices de ouro. O céu está aberto a nosso favor hoje, gente. Irmão, a promessa está embasada em uma ordem: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais. De quê? Então receba hoje. Antes de subir assunto do céu, ele deixou uma promessa, embasada na ordem, de repente, ele começa a subir ao céu. Os discípulos estão parados, perplexos, atônicos. A nuvem cobriu os olhos dos discípulos e pareceu 2 varões, 2 anjos. Percebeu que sempre tem anjo no caminho de Jesus? Já percebeu? Vamos ver um pouquinho aqui também? O ministério de Jesus sempre acompanhado de anjos. Quando Jesus nasceu, quem adorou ele? Os anjos. Quando ele ficou 40 dias, 40 noites sem comer, provavelmente sem beber, quem levou o pão para ele foi o anjo. Quando ele está no Getsemane em agonia, quem foi consolar ele? O anjo. E quando ele ressuscitou domingo de manhã, quem disse para as Marias que ele não estava mais lá foi o anjo. Quando ele subiu ao assunto do céu, quem disse para que ele voltaria foram os anjos. E quando ele sai do Getsemane, ele disse: eu tenho à minha disposição, se eu pedir ao Pai, 12 legiões de anjo, ou 72 mil anjos. Quer dizer que um anjo destrói 185 mil pessoas, e 12 legiões dá 13 milhões de pessoas. Então nessa noite, Jesus ele está aqui e ninguém toca na igreja. Porque quem começou a boa obra é fiel para cumprir a boa obra. Os discípulos estão parados, vão para o cenáculo e começam a orar. 120, com tudo em comum, mesmo pensamento, irmão. E quando eu vos preparar lugar, virei outra vez. Jesus está falando assim: eu virei outra vez. Olha que lindo aqui. Quem disse isso? Foi Jesus. Eu venho aqui nesse culto dizer a autoridade: o Éden nós perdemos, mas o céu nós não vamos perder. Não, mais uma vez. O Éden nós perdemos, mas o céu nós não vamos perder. O céu nós não vamos perder. Seja profeta para o mundo lado, fala: o céu nós não vamos perder. Louvado seja Deus. Até que hora que é, pastor? Até às 11? Aleluia. Amanhã não é feriado? Jesus manda dizer para a igreja: não turbe o vosso coração. Mateus 24. Jesus disse assim, ó: haverão guerras, rumores de guerra, peste, fome, terremoto em vários lugares, mas não se assustem, ainda não é o fim. Levantarão nação contra nação, reino contra reino, destruição grande, fome será grande, mas ainda não é o fim. Mas de repente virão surgir no céu o sinal do Filho do Homem. Amém? Vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. Eu não vou conhecer, irmão, eu não vou conhecer a árvore que está no jardim do Éden. Eu não vou conhecer. Você vai quer? Eu não vou conhecer a árvore que está no jardim do Éden, mas eu vou conhecer a árvore da vida que está lá. Que está lá em cima. Só quem vai conhecer da glória de Deus. Tem uma característica aqui. Mateus 25, que é a continuação do sermão profético. Mateus 25, de 1 a 13, Jesus conta a parábola das 10 virgens. As 10 virgens entram e elas das bodas do cordeiro. 3 características. Irmão, para ser virgem tem que ser diferente. Veste branca, lâmpada acesa, esperando o noivo. Veste branca, lâmpada acesa. Veste branca fala de santificação. Hebreus 12:1 diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Crente que vai para o céu tem que ter veste limpa.
Crente que vai para o céu não é mentiroso. Crente que vai para o céu não é adúltero. Crente que vai para o céu não é ladrão. Crente que vai para o céu não é fornicador. Crente que vai para o céu não é macumbeiro. Crente que vai para o céu não é catingueiro. Irmão, mas a segunda característica da virgem, crente que vai para o céu tem que ter lâmpada acesa. Amém? Lâmpada apagada não entra. Crente que usa roupa mundana não entra. Crente que não obedece não vai para o céu. Aí tem dois elementos que fazem parte da simbologia do Espírito Santo: azeite e fogo. Azeite e fogo. Se tem lâmpada, irmão, tem que estar acesa. E para estar acesa tem que ter azeite. E se tem azeite, tem mudança. Irmão, nós temos uma geração hoje, irmão, de igreja apagada na brasa no final de churrasco. Mas nessa noite aqui, Deus está acendendo a fogueira no coração de pessoa aqui nessa noite. Jesus Cristo está mudando, Jesus Cristo está libertando. Nessa noite Ele está falando que Ele vai mudar a vida de história de pessoas aqui dentro, irmão. Ele é aquele que muda a história, que transforma. Então nessa noite, irmão, nós vamos participar da Santa Ceia. É o corpo, é o sangue, a representação do corpo e do sangue. Então nós temos que estar com veste limpa, purificada. Mas eu não estou tomando, então toma a partir do próximo ano, porque vai ter mudança na tua vida. Se você se achegar a Ele, rabaia subdecanta, Deus vai mudar a história. Então creia nessa noite, já tem vitória do eterno. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade.